Hoje é dia do advogado, estou recebendo um dos grandes e brilhantes advogados. A gente tem que cumprimentar, meu querido. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, do teu pai. Você sabe que eu ouço, tem um cidadão, a Mauri Mendes, fala que teu pai era advogado dele. Esses dias estava falando muito bem do teu pai. Teu pai foi um brilhante advogado. Brilhante eu pessoa, não conheci pessoalmente seu pai, mas escuto muito. O melhor que eu conheci. Com certeza, por isso que você é um dos melhores também aqui, com certeza. É verdade que, não sei se é no dia do advogado que os estudantes de direito dão migué no restaurante? Pois, essa era uma tradição, né? Mas parece que caiu em desuso, né? Por conta aí Acabava o prejuízo para os donos de restaurante e tal, gerou muita intriga, muito problema policial. Não fica bem para o advogado o problema com a polícia. Então, mas era verdadeiro, mas não é, isso foi durante muitos anos, mas era uma coisa assim... inicialmente inocente e organizada. Você fingia que dava o calote, não dava. Depois a turma começou a querer dar o calote de fato. Aí já não funcionou mais. Não ficou bacana. Doutor, estamos te chamando aqui porque você também é um dos especialistas em questões políticas, né? Nós estamos vivendo mais um momento aí de possível alteração no sistema de votação. Até o senhor pediu uma tela aqui, vamos pedir para colocar essa tela. Exato. Que é a questão do que nós estamos vivendo hoje, né, do sistema de voto, e do que pode se transformar em voto distrital. E depois pode ser que tenha mais uma alteração. Até eu conversava com o senhor, só estou fazendo um gancho aqui para o senhor poder fazer todo o comentário, fazendo uma comparação, já que você comanda um programa de esportes também na Litoral Sul, dizendo, o que pode acontecer é que pode se tornar, em vez de ter primeiro e segundo turno, como era o campeonato antigo, agora é com pontos corridos. Você sabe que essa figura que você criou é uma coisa assim muito apropriada para a gente definir essa situação. Se pretende a modificação das eleições, e nós temos um quadro aqui para... Pode interagir com o quadro, doutor, fique à vontade. Poder orientar um pouco o nosso telespectador, né? Financiamento de campanha. Durante muito tempo, Tony, o financiamento foi privado, né? Esse financiamento privado criou uma série de transtornos aí em termos de investimentos que empresas fazem em eleições e acabava se parecendo que teria que haver uma contrapartida. E aí surgiram escândalos que denotaram que alguma coisa havia de errado com o financiamento privado, retiraram a pessoa jurídica da possibilidade de doação e colocaram apenas a pessoa física como doadora possível às campanhas eleitorais. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque o brasileiro não tem esse costume. Não é do brasileiro se envolver em campanha eleitoral e doar, mesmo porque a condição econômica do brasileiro não está lá, né, no seu melhor momento. Então, isso não seria suficiente para termos as informações levadas ao eleitor da maneira que tem que ser pelos candidatos. Aí surgiu a hipótese do financiamento público. Essa é uma das principais mudanças, Tony, que a proposta de reforma política que encontra-se em vias de ser aprovada no Congresso Nacional, está terminando a aprovação na comissão, vai a plenário e vamos ter financiamento público de campanha. O que significa isso? Será constituído um fundo com recursos públicos do orçamento do Tesouro Nacional, equivalente a 0,5% de todas as receitas líquidas da União. E isso estima-se que para a próxima eleição deva ficar em torno de 3 bilhões e 600 mil para todas as eleições, federal e estaduais, né? Ou seja, desde o presidente da República até o deputado estadual. Isso, inicialmente, se pensava em fazer uma divisão cujo os presidentes de partido político, as direções de partido político é que determinariam como seria, mas isso também já caiu. Será regulamentado posteriormente, o certo é que fica o financiamento público de campanha. Uma das coisas que também parece que me foi definido ontem é a questão dos vices, né? Vice-governador, vice-presidente, vice-prefeito, que estavam querendo derrubar esse cargo, vamos assim dizer, mas vai continuar. Então, foi derrubado, transformou-se em eleição direta para vice e agora retornou. Então fica mantido, como a gente colocou no quadro ali, a extinção do cargo de vice já não vai mais ocorrer. Vai ser mantido, a reforma eleitoral mantém o voto para vice, né, na chapa, titular e vice, e ao Senado
também ao titular e aos suplentes, da mesma forma que é hoje. Outra modificação importante é na questão do voto a deputados, né? Essa eu acho que é a mais fundamental modificação, porque o sistema que vige hoje é o do sistema proporcional. Como é que é esse sistema? Os partidos ou coligações montam chapas que concorrem, fazem uma somatória de votos que é dividida pelo número de cadeiras para se definir quantos daqueles candidatos daquela chapa, do partido ou da coligação, vão ser eleitos. É chamado quociente eleitoral. E isso não existirá para a eleição de 2018, Tony. Em 2018, nós temos no estado do Paraná 54 vagas para deputado estadual. Então, a pretensão com a reforma política é que essas 54 vagas vão ser ocupadas pelos 54 candidatos mais bem votados no estado inteiro. Bom, e isso eu queria que o senhor falasse, até para o povão nosso entender bem, quer dizer, o que seria bom, os prós e os contras com relação ao seu ponto sistema de e vista, outro, a esse sistema, porque depois já muda na próxima eleição, já tem um projeto para mudar de novo, Exatamente. Né? Na próxima eleição já mudaria em a 2022. próxima que eu quero dizer, depois de... 2018 valeria assim, 2022 seria distrital misto. Então, aí já é outro sistema, que a gente não vou nem abordar para não criar muita confusão para o nosso telespectador. Mas no próximo seriam os mais votados... Os mais votados. Para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, os 54 da Assembleia e os 30 da Câmara Federal seriam os eleitos. O que é bom e o que é ruim nisso? O bom é que o efeito de grandes votações para um determinado candidato não trariam junto com ele candidatos com quase nenhuma votação. O mais emblemático desses casos é o Tiririca. Exatamente. Né? Que fez lá mais de 2 milhões de votos, leva com ele outros 4 eleitos que às vezes não fizeram nem voto, né? Ou seja, não tem representatividade e estão na Câmara Federal. Então, esse sistema, o distritão, que divide o país em distritos estaduais, né, acaba com essa possibilidade. O que tem de contra? Levanta a hipótese de que representação de pequenos partidos ou candidatos de pouca expressão não vão ser eleitos. Nesse aspecto, eu imagino que se continuássemos com o distritão, isso se aperfeiçoaria. Por quê? Porque aqueles que... vamos citar um exemplo assim hipotético, né? Que os dentistas se organizem para eleger um representante da área de odontologia. E aí lança uma chapa com 20 candidatos, o mais votado faz 20 mil, o outro faz 15 e tal, e na soma eles elegiam antigamente um representante. Vai ter que mudar a organização. Se prevalecesse o distritão, o que teria que ser feito? Você faz prévias, escolhe quem será o representante e depois todo mundo irá trabalhar para aquele representante. Então isso deve se dar para aqueles pequenos partidos e para aquelas classes que não tenham alguém com muita expressão para se incluir entre os mais votados, mas tem que se organizar para que direcionem os votos de toda essa classe para eleger pelo menos um representante. Tá certo, quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui, sempre muito importante, sempre esclarecendo assuntos importantes, e esse é um deles, sem dúvida nenhuma, porque a eleição está chegando. Pois é, vem mais uma. Eu quero agradecer à emissora, né, essa oportunidade de esclarecer, porque é um assunto muito sensível a toda a população. Sem dúvida. E acrescentar 2 detalhes, Tony. Também nessa emenda constitucional pretende-se mudar a data de posse dos presidentes e governadores, né? Então, o presidente eleito não tomaria mais posse em 1º de janeiro, passaria para o dia 9 de janeiro. E os governadores eleitos não seria mais também 1º de janeiro, seria sempre dia 7 de janeiro, evitando aquela questão de conflito do Réveillon com posse. E, por fim, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer essa oportunidade de estar no Dia do Advogado aqui, podendo trazer esclarecimentos aos nossos telespectadores e homenagear a toda a classe da advocacia, porque hoje é um dia muito importante para o Brasil. Não à toa, a Constituição Federal colocou em seu texto que o advogado é essencial à justiça, porque sem justiça não temos democracia, sem advogado não temos justiça. Parabéns a todos os meus colegas advogados por esse dia e que continuemos todos na luta. Obrigado, Tony.
É nós que agradecemos a tua presença aqui, um antigo colaborador nosso aí, tá bom, Maurício Vitor? Obrigado. Vai buscar teus filhos, vai almoçar, vai cuidar da sua vida e que o gordinho vai continuar aqui. O gordinho manda bala. Um abraço, doutor. Abração. Muito obrigado, querido.